Eu estou com a Bíblia aberta no Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, e vou ler os versículos 24 ao 29. Disse Jesus: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação, digam amém. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma pergunta que ela é bem presente no interior de muita gente. O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para dar certo na vida? Essa pergunta, ela existe no coração do ser humano. O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para dar certo na vida? Porque nós nascemos para dar certo, não para dar errado. Nós nascemos para sermos vencedores e não perdedores. Nós fomos projetados por Deus para darmos certo e não errado. Então, a resposta a esta pergunta, o que eu tenho que fazer para ser feliz, está neste texto que eu acabei de ler. Jesus disse que quem ouve sua palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Veio a tempestade, mas aquela casa não caiu, ela permaneceu em pé e firme, porque estava edificada na rocha. Assim é a pessoa que ouve a palavra de Jesus e pratica. É uma casa edificada na rocha e ninguém pode derrubar esta pessoa. E Jesus disse que quem ouve sua palavra e não pratica é como um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa na areia. Enquanto o tempo estava bom, a casa estava em pé, mas quando veio a tempestade, aquela casa caiu, grande foi a sua ruína, grande foi a sua destruição. Assim é a vida da pessoa que ouve a palavra de Jesus e não pratica. É como uma casa edificada na areia. Quando vêm os problemas da vida, aquela pessoa desmorona. Então, o que uma pessoa tem que fazer para ser feliz? O que uma pessoa precisa fazer para dar certo, para acertar na vida? É ouvir e praticar a palavra do Senhor Jesus. Esse é o caminho para uma vida feliz. Esse é o caminho para que sejamos mais que vencedores em todas as circunstâncias da nossa vida. Digam amém. Precisamos ser ouvintes, leitores e praticantes da santa palavra de Jesus. É assim que nós derrotamos o diabo.
É assim que nós vencemos os demônios. É assim que nós vamos vencer os obstáculos da vida. É assim que nós vamos alcançar o céu. Ouvindo, lendo e praticando a palavra de Jesus. É esse o caminho para uma vida feliz. Digam amém.